Pois então, muito boa noite a nossos ouvintes. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, sua edição de número 39, neste 23 de maio de 2024. Programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Esta noite com o tema A Verdade que Liberta. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, dando início então aos cumprimentos da noite. Deixo aqui o meu boa noite especial a todos os ouvintes e passo a palavra agora para Regina e a Martinha. Boa noite, ouvintes. É um imenso prazer estar aqui novamente com todos vocês, encarnados e desencarnados, neste programa Entre Dois Mundos. Que tenhamos um excelente programa. Boa noite, Paulo, Regina, ouvintes, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa Entre os Dois Mundos. Que alegria podermos nos reencontrar esta noite. Sempre um prazer estarmos juntos aqui e junto com nossos irmãos encarnados e desencarnados. De início, então, mantendo a nossa tradição, fazemos a prece de abertura. Prece de abertura. Senhor, nós te agradecemos pela coragem de encarar as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos afeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, Senhor, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor. Ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Assim seja, Emmanuel. Quem conhece Jesus não se pode mais desculpar pela permanência nos equívocos e no cultivo dos sentimentos perniciosos. A sua presença no coração altera a paisagem interna daquele que o agasalha, modificando-lhe as estruturas íntimas e favorecendo-o com permanente bem-estar, mesmo nos períodos graves da existência, aqueles nos quais surgem as crises, a necessidade de testemunhos. A única alternativa, portanto,
é prosseguir vinculado aos seus ensinamentos, aplicando-os à conduta mental, verbal e vivencial de todos os instantes. Joana de Ângeles. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, o objetivo então deste estudo, o estudo da noite, é refletirmos sobre a frase evangélica de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João 8:32. E nós então nos perguntamos: de que nos libertaremos? Afinal, cada um de nós tem suas próprias cadeias existenciais e também problemáticas, que são questões íntimas que nos infelicitam. São dificuldades de toda ordem em termos materiais. Mas de que verdade o Mestre falava? Quais seriam estes conhecimentos que nos daria tal liberdade, Martinha? Paulo, para enriquecer ainda mais esse estudo desta noite, citarei uma outra passagem de Jesus que está também em João 14:6. Então, capítulo 14, o versículo 6. Naquele diálogo entre Cristo e Nicodemos, onde ele queria saber como nascer de novo. Então Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus queria então revelar a verdade divina pela palavra. Aquela palavra que liberta aqueles que creem e que praticam os seus ensinamentos e exemplos como roteiros de vida. Trazemos aqui então Nicodemos como um exemplo desse acontecimento para avivar a nossa mente desta frase do Cristo para enriquecer o nosso trabalho. Lembrando que sendo todos nós, à medida que nos tornarmos fiéis e coerentes com a verdade do Cristo, nós não teremos, por outro lado, que não queremos transformar essa verdade, porque quando ele disse que era uma espada e que sairia, essa espada veio não para causar contendas. Então não é aquela espada que vem cortando tudo pelo caminho e todos. É a verdade de Deus, que é aquela absoluta, que ela é única, que é eterna e é imutável. Nós falamos isso para que possamos entender que Jesus nos trouxe uma grande e absoluta revelação. Ele veio mostrar que as verdades que libertam estão em seu evangelho somente. É o evangelho do Cristo, como falamos agora, roteiro de vida. E citaremos aqui Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 1, item 3, que através então da codificação dos espíritos, eles nos oferecem profunda reflexão destas verdades libertadoras. Kardec então nos ofereceu a seguinte entendimento e ensinamento: a característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem se enganando, essa mentira não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Por isso, meus amigos, devemos ter o cuidado acerca de muitas informações trazidas para as nossas vidas como verdades, mas que apenas retardam a nossa caminhada para as melhores escolhas e para a nossa renovação íntima. Eu trago aqui também uma lembrança de que estamos estudando a Gênese. É verdade. Isso aí, Martinha. Porque já somos capazes de discernir o certo do errado. Por isso nos foi oferecido e confiado tantos ensinamentos.
Então, recordemos uma outra passagem do Consolador prometido pelo Mestre e citado por ele também em João, capítulo 16, versículos 12 e 13, quando Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois é, Regina, a vinda do Consolador tem, pois, o poder de ampliar os horizontes do entendimento humano, dos homens, favorecendo a busca pelos legítimos valores de libertação do espírito. Para o espírita, o espiritismo representa a união de Cristo com Deus na mensagem cristã, porque explica e revive os ensinamentos do Evangelho. A doutrina espírita levantou o véu que encobria o entendimento das parábolas e dos demais ensinamentos de Jesus. É importante aqui nós falarmos um pouquinho sobre a expressão Espírito Santo, também citada no primeiro texto de João, que tem um significado espírita específico, que não tem a ver com a teologia de outras interpretações cristãs. Quando se ouve, então, o termo, a expressão Espírito Santo, indica fonte sábia e inesgotável de bens espirituais, recursos que dinamam do alto, da fonte da vida, no trabalho justo e incansável que se estende pelo universo. A outra expressão também aqui, meus amigos, Espírito de verdade, encontrada na segunda citação do evangelista, então, João, indica que o Consolador interpreta corretamente os ensinos do Cristo, conforme o entendimento espiritual, conforme o entendimento da doutrina dos Espíritos. Pois é, não podíamos suportar ainda os ensinamentos do Mestre, porque ainda não compreendíamos todo o amor e as formas que estavam para chegar até nós. Mas quando Jesus chegasse, nossas vidas seriam transformadas, se estivéssemos dispostos a ouvi-lo e a compreender as suas lições, uma vez que ele, Jesus, nos esclareceria muitas das verdades divinas por nós esquecidas ou mal compreendidas, distorcidas por muitos ao longo dos tempos. Isso mesmo, Regina. E Kardec cita Jesus também ao explicar o Consolador no seu aspecto de verdade. Abre aspas. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Sim, Paulo, Kardec nos oferece esse estudo esclarecedor. O Mestre queria e quer ainda que as contendas, os combates sem resultado cessem, uma vez que hoje nós já sabemos serem tristes e sem proveito elevado para ninguém, restando apenas perturbações íntimas que se estendem por muito tempo. Então, ao constatarmos tais verdades, poderemos reestabelecer, como nos disse Kardec, os verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. E poderemos ver de que lado estão nossos amigos e nossos inimigos. Eu quero chamar a atenção para o livro O Consolador, na pergunta 338, quando Emmanuel nos responde o porquê que Jesus nos aconselhou a perdoar 70 vezes 7 vezes. E a resposta de Emmanuel é a seguinte: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7 vezes. Devemos amar e perdoar os nossos inimigos sempre. Pois é, devemos então, Regina, atentarmos também para as verdades do Evangelho, sempre únicas,
e que podem nos dar o rumo para mais acertadamente reencontrarmos e reestruturarmos nossas vidas através da adoção de melhores escolhas e decisões. Quando Regina fala sobre o perdão, uma das verdades que liberta os nossos corações, né, Regina? Porque nós acabamos nos colocando, tentando, dentro do possível dos nossos estudos, nos colocarmos no lugar do outro ou termos esse olhar mais complacente. Então nós percebemos que naquilo que eu posso não gostar, e estamos cada um no nosso direito, porque pensamos e agimos diferente, então não quer dizer que o erro do outro deva ser considerado algo para fechar os olhos ou passar a mão na cabeça, não nesse sentido. Mas quando tu fala dos inimigos, eu penso que eu já estive provavelmente no lugar de muitos que eu condeno. Então é isso que o Cristo quer, que eu entenda esta verdade de eu não tenho que mudar ninguém. Eu não tenho que trazer para dentro da minha casa, como o Evangelho diz, mas eu tenho que começar a fazer a mudança no meu ser, no meu íntimo, na minha vida, para então eu começar a compreender o que é esse perdão. E quando tu compreende, é quando tu justamente começa a adquirir o conhecimento, quando tu te reconhece um ser espiritual e quando tu começa a estudar e tu começa a entender que a vida e nós aqui, espíritos, é uma escala evolutiva. Então, ontem tu foi esta pessoa que também praticou algum crime ou alguma coisa que você hoje, de repente, está repudiando. Mas, como estamos estudando, temos que ter esta clareza e colocar em prática aquilo que a gente aprende, que é perdoar. E estender a mão. Piedade. Estender a mão aos necessitados, né? Exato. Então, e assim vamos voltar aqui para Allan Kardec, no mesmo livro, A Gênese, capítulo 1, item 26. Kardec nos orienta: se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Pois é, Jesus, que era o emissário da verdade, sabia dosá-la adequadamente, de forma que ela, a verdade, fosse vencendo suavemente as trevas, sem precipitação, sem alarde, vitalizando e jamais destruindo. Daí o fato de ter se calado diante de Pilatos. O pobre rei não possuía estatura moral e descortino espiritual para compreender a verdade de que o meigo rabi era portador. Emmanuel, então, tem uma frase muito bonita que tem a ver com a mensagem que o Paulo acaba de citar, onde o Emmanuel nos diz: a verdade é como joia preciosa, que nos cabelos e nas mãos enfeita, mas atirada ao rosto fere. Olha que oportunidade de reflexão. A minha verdade não deve jamais magoar, ofender ou oprimir ou forçar, porque o Cristo não quer isso. Muito bem colocado, Martinha. Por isso, o conhecimento da verdade é proporcional, como já citamos um pouco acima, à nossa evolução moral, intelectual e espiritual, sendo que as revelações divinas sempre ocorrerão quando pudermos assimilar e suportar os seus conteúdos. A verdade nos libertará à medida que evoluirmos e adquirirmos a capacidade de compreendê-la, no serviço dignificante da prática do bem junto aos nossos semelhantes. No livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Xavier pelo irmão X, esse irmão X nos traz, aspas, a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Pois é, me permitam, vou fazer uma observação de cunho próprio, dizendo o seguinte: entendamos que a verdade deve instalar-se em nós através do conhecimento, como a Regina falou, do trabalho, dos estudos, enfim, do esforço que estivermos dispostos a despender na direção de nossa própria reforma íntima.
Essas mudanças, esses aprimoramentos não virão de fora, não nos alcançarão gratuita ou milagrosamente. Serão sempre, essencialmente, frutos da vontade que sobreviverá ou que sobrevirá quando as dores do mundo já não forem mais suportáveis ou passíveis de consolação e cura. No momento em que só os alimentos da terra não mais forem suficientes para nós para nos manter a vida equilibrada e serena. Muito bem, Paulo. E conhecer a verdade, então, tem um sentido muito mais profundo. Nós precisamos permitir que essa verdade, ela penetre, ela seja assimilada, para então favorecer esse combate nas nossas imperfeições. O combate esse que o Cristo, então, oferece quando fala que ele não veio trazer a espada para o combate, mas é o teu íntimo. Tu tens que digladiar com os teus pensamentos, os teus valores, até então acreditando ser o certo. Passando, então, de que forma? Pelas provas evolutivas que Deus nos impõe, rumo à perfeição. E tendo Jesus, então, meus amigos, como modelo e guia. Quando a gente fala dessas verdades, ou quando fala de assimilar e compreender, passando então pelas essas provas evolutivas, como tu falaste, né, Paulo? Somente vivendo as experiências é que nós vamos compreender, passo a passo, é gradativo. E aí, passo a passo, vivendo cada experiência, existe o tal do livre-arbítrio, meus amigos, que nós estudamos tanto na doutrina espírita. E aí nós temos aí que colher a semente, aquela semente que liberta, aquela semente libertadora da palavra do semeador divino. O semeador divino, Mestre Jesus, sendo esse solo fértil, pronto para germinar a luz dentro de nós. Mas temos que iniciar em algum momento assim o cuidado com essa terra, para então desenvolver, para florescer e depois então dar os bons frutos que o Cristo quer de todos nós. Para tanto, precisamos da devida preparação, então, e do amadurecimento espiritual. É o despertar da alma, é o despertar íntimo de cada criatura. Mas isso tudo nós sabemos ser possível. Eu queria fazer aqui um adendo. Já faz 21 séculos que nós escutamos do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda não compreendemos bem. Estamos cada vez mais escravizados. Somos escravos, por exemplo, do nosso temperamento. Nós afirmamos que quem gostar de mim tem que aceitar-me como eu sou. Mas nós não temos noção que chegamos a esta terra desta maneira a fim de que temos que nos melhorar e temos que sair daqui melhores do que quando entramos. A gente assume esta pecha, né? Eu sou assim, goste de mim porque eu sou assim. E na verdade nós viemos para cá para justamente melhorar esse temperamento, que é só um exemplo que eu estou dando dessas imperfeições que você estava falando há pouco, Martinha. Preciso despertar. Exato, a gente precisa despertar e saber que aqui a gente veio justamente para melhorar. Então que nós possamos refletir sobre essa verdade. Se nós não estamos nos iludindo, se nós não estamos achando que essa nossa verdade, na verdade é uma mentira, se pararmos para pensar, né? Tudo é evolução. Eu sou obrigado a fazer mudanças para Então a gente seguir. tem que ver, né, Martinha, se a gente está criando essas mentiras justamente para fugir da realidade, da verdade. E a verdade, ela não pode passar de uma mera informação, como a gente estuda aqui nos nossos grupos de estudo. Porque ela vai nos libertar no momento que nós aplicarmos esse conhecimento que a gente aprende aqui, estudando a doutrina, no nosso dia a dia. Amigas, eu vou fazer um breve intervalo. A Regina, se tiver alguma coisa ainda a complementar, logo em seguida ela faz os seus adendos. Vamos lá. A coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erros,
apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação. Joana de Ângelo. Conversando sobre o Espiritismo. Bom, vamos em frente então. A Regina faz um breve fechamento aí dos seus argumentos. Eu gostaria só de citar Emmanuel, quando ele nos diz que fazer o bem penetrando nessa verdade é compreender as obrigações que nos competem, é discernir a verdade, é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor, eu ser responsável por mim e assumir este espírito imortal que está aqui e tentar melhorar, né? Porque só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É isso aí, o sentido da vida. Mas, Regina, nós seremos libertos pelas verdades provisórias de que sejamos detentores e que muitas vezes são aquelas que nós queremos, criamos e acreditamos serem as adequadas às nossas necessidades, ao nosso ego. Será essa a libertação? Ou devemos nos colocar como seres receptivos para a verdade divina, única, absoluta, eterna e imutável? Eu creio que seja a segunda, né, Martinha? Eu acredito que sim, Paulo, é isso aí. Pois é. A libertação pela verdade é longo processo pelo trabalho incessante na prática do amor ao próximo como a si mesmo. Por isso que essas verdades provisórias aí, elas caem pelo chão logo. É. E a prática do amor incondicional, sem esperar retribuição ou até mesmo gratidão, né? Pois é, no livro Em Torno do Mestre, do Espírito Vinícius, no capítulo Pilatos e Verdade, temos: verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do Espírito. Então tá, meus amigos, linda frase, hein? Essa aí do nosso Em Torno do Mestre, o Espírito Vinícius. E Jesus também, ele nos trouxe uma fala muito bonita. Então disse junto lá aos judeus, onde ele diz, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, criam de crer. Se vós permanecerdes na minha palavra, interessante essa frase, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também está em João 8, 31, 32. O que nós trazemos aqui, meus amigos? Também a verdade que liberta. A palavra do Mestre, ela sempre foi e sempre será clara e segura. Então não existe nenhuma margem de dúvida. Eu preciso me dispor a aprender, primeiramente. Então, eu tenho que estar aberto para essas verdades. A Regina citou ali muito bem que eu tenho que sair daquele mundo, do acreditar que eu sou de um jeito e pronto. Eu tenho, além de eu precisar me dispor a aprender, eu tenho que buscar conhecer. Eu também tenho que ceder, então, né, Regina? Eu tenho que ceder. Sim. Eu não posso levantar uma bandeira e dizer que esta aqui é a minha verdade, eu vou ser sempre assim. E como é que nós fazemos isso, meus amigos? Vivenciando uma verdade que trará, então, a felicidade para hoje, para agora, para este planeta de provas e expiações, esse lindo planeta azul, como eu gosto de falar, porque é. Então, eu preciso destas etapas para assimilar e aceitar esta verdade que o Cristo diz, que se nós permanecermos na sua palavra, permanecermos é continuarmos buscando a sua palavra, o roteiro, este roteiro. E sendo assim, meus amigos, o Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, tem uma frase, um comentário onde ele diz: que homem se pode vangloriar de a verdade possuir integralmente, quando o âmbito dos conhecimentos incessantes se alarga e todos os dias se retificam ideais.
Pois é, todos os dias o homem conhece um pouco mais, aprende um pouco mais. Quando você diz aprender, é justamente você se desacomodar, sair do lugar em que está e conquistar um novo espaço. Este é o aprendizado. E para aprender, você tem que ter a vontade e tem que ter o trabalho, não é isso? Exatamente, Paulo, porque quando Kardec diz que essa verdade absoluta é um patrimônio dos espíritos de uma outra categoria, e a Regina citou ali as classificações da escala evolutiva, esses espíritos com essa categoria mais elevada, eles estão aqui para nos auxiliar, porque eles possuem conhecimento e condições. Mas hoje nós, na nossa condição, na nossa classificação, nós temos condições de já fazer esse aprimoramento e essa mudança. Nos é dado a oportunidade de saber algumas coisas, não saber tudo, mas é possível e depende de nós. Então essa humanidade, essa grande humanidade aí, ela somente pode aspirar a uma verdade relativa, mas ainda assim está aí à nossa disposição. E aí proporcional ao adiantamento de cada um, porque o meu entendimento será diferente do outro hoje e amanhã, sendo uma verdade única do Cristo, à medida que eu vou me desenvolvendo, ela vai se ampliando. Todos nós, à medida que andamos para frente, nos aproximamos da mesma verdade. A verdade a única. Do Cristo, a única, não é isso? E também devemos pensar que hoje, no nível que nós já chegamos na nossa escala evolutiva, nós já temos condições também de ajudar aqueles que estão pouco atrás, digamos assim, né, retrógrados na escala evolutiva. Estendendo a mão, né? É um puxando o outro. A prece é um sentimento que constrói através do pensamento e radiação do bem, do amor, pois é, e tantas outras. Vale lembrar que nessa passagem Jesus disse aos judeus, né, como a Martinha citou aí, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade. Só refazendo a palavra, falando novamente para que nós assimilamos bem, e a verdade vos libertará. Somos indivíduos. Como espíritos individuais, todos nós estaremos sempre trabalhando com um conjunto variado de ideias, pensamentos e crenças, abrangendo uma variedade de filosofias e condutas. Isso é parte de nossa bagagem reencarnatória e de nossas experiências atuais, além das nossas preferências e simpatias. Lembrar que os erros e os acertos fazem parte desta nossa caminhada e que a gente vai aprendendo, vai melhorando à medida em que a gente se descobre ser esse espírito. E além de tudo, além de sermos espíritos, somos imortais, mas precisamos sempre nos reformar, sempre refazer alguns passos, e será sempre através do Evangelho renovador do Mestre Jesus. Grande Evangelho, grande mapa da mina, hein, meninas? E somente conseguiremos renovar o nosso psiquismo e imprimir valores edificantes à nossa alma se aprendermos o verdadeiro significado de permanecermos na palavra do Cristo. Como você diz, Martinha, buscar a verdade, estar nela, não nos afastarmos dela, né? Receberemos então esse atestado de maturidade espiritual, prosseguindo sem cansaço, mas com inteligência e devoção, jamais duvidando das promessas de Jesus. Nós temos ali o livro o livro dos Espíritos do Allan Kardec, e ele tem a questão 628, onde ele recebe a resposta dos Espíritos, dizendo que é necessário que cada coisa venha a seu tempo. Essa pergunta, então, ela diz o seguinte: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Aí o Kardec recebeu essa resposta, então. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. Então nós trouxemos aqui alguns exemplos, cada um terá sua maturidade espiritual no devido tempo. Temos que buscar, nos puxarmos, temos que fazer um pouquinho mais do que só esperar. E aí os espíritos ainda dizem para Kardec: a verdade é como luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Exatamente. Outra frase para pensarmos e meditarmos. Verdade. E devemos entender que a disciplina que deve nortear essas mudanças comportamentais para melhor é apenas um pequeno estágio de transição e de adaptação, uma vez que a disciplina
antecede a espontaneidade. E aí eu dou mais uma contribuição dizendo que devemos entender também que a disciplina freia a espontaneidade, isto é, as ações dirigidas pelos instintos, por reações imediatas e refletidas e, por conseguinte, na maior parte das vezes, indicando soluções equivocadas, quando não agressivas. Os que julgam a disciplina um instrumento coercitivo, antes não veem que ela é um instrumento de libertação do primarismo instintivo, um aperfeiçoamento do intelecto que estabelece novos parâmetros de comportamento. E é válido também considerarmos que não se trata aqui de uma simples movimentação de elementos informativos, mas de ênfase na mudança de hábitos caracterizada por uma prática persistente. Somente permanecendo no plano aplicativo dos ensinos é que, efetivamente, iremos progredir. É assim que permanecemos na palavra do Cristo. Isso mesmo. E cabe aqui uma lembrança de que naquela época, quando o Mestre Jesus anunciou a Boa Nova, as dúvidas quanto aos seus ensinamentos palpitavam em muitos corações. Esses corações estavam presos a convenções, a dogmas. Eles desconheciam que o reino dos céus começava ali no seu dia a dia, na sua intimidade, na melhora de cada um ao fazer as novas escolhas, essas escolhas mais iluminadas, mais nobres e de valores espirituais. É isso aí, Regina, e por isso que nós precisamos estar abertos a esses novos aprendizados, onde houver o Evangelho, com seus ensinos nobres e que estimulem o ser a mudanças dignas de tal ensinamento, ali estará a palavra do Mestre Jesus. Mas devemos lembrar que estamos abertos para tais aprendizados e que eles requerem, muitas vezes, sérias mudanças, né? Mudanças significativas de rumos. Arregaçar as mangas e trabalhar. Essa expressão, tanto que a Regina citou e tu também falaste, Paulo, se permanecerdes na minha verdade, na minha palavra, então é indicação de condição, é de prosseguir existindo, de continuar sendo ou de persistir. Então, quando Cristo diz, se permanecerdes, ele está é uma expressão indicativa na minha palavra. Então, ele quer que tu continue, que tu persista, seguindo. O que é essa verdade, então? É eu persistir, eu perseverar, é eu perceber que a norma de conduta, ela será útil à reestruturação da minha vida, porque em todo o processo de aprimoramento espiritual não se admitem improvisações, como tu falaste anteriormente, e desgastes de qualquer natureza. Então, a vida vai me trazer situações que vão me testar e que vão ver até que ponto eu estou entendendo a mensagem do Cristo. A reconstrução moral do espírito, do ser, dependerá exclusivamente dele. Exatamente. E eu contribuo mais um pouquinho dizendo que, a bem da verdade, não apenas no processo de aprimoramento espiritual, como também em diversas áreas do conhecimento humano, qualquer que seja o aprendizado, não firme em esforços intelectuais e conhecimentos progressivamente adquiridos, esses esforços tenderão a falhar, as mudanças não acontecerão. Perseverar, pois, sem as improvisações, como você diz, isto sim, sem tentativas às cegas, é essencial, é um comportamento essencial. Pois é, amigos, porque é durante a luta, essa luta íntima, renovadora, que nós somos convocados a fazer as escolhas mais acertadas, a administrar o nosso tempo, a ampliar os nossos sentimentos e desenvolver as virtudes. Cultivar, sobretudo, a solidariedade e ir de encontro com a prática da caridade, fugindo dos extremos do intelectualismo e das emoções. Simplicidade, essa é a palavra que nos chama a atenção. Com simplicidade conseguimos fazer tudo isso. Eu gosto dessa tua palavra, Regina. Discursos pomposos e motivadores, aqueles paralisar o ser para que ele preste uma atenção, se aprofunde, mas não fala da verdade do Cristo, não devem fazer parte da nossa vida. Não devem fazer parte dessa receita eficaz que nós precisamos no processo da nossa renovação íntima.
seguir as verdades do Cristo é a renovação. Essa é a verdade. E a razão que a doutrina dos Espíritos nos convida frequentemente e com muita constância é onde eu posso começar. Paulo, isso tudo tem que ter esforço e determinação, com muita fé e amor também. Exatamente. E nós sabemos, entretanto, que há um número significativo de pessoas que se encontram sob o embalo dessas oscilações espirituais, vacilando aí entre o crer e o fazer. São criaturas que, embora vinculadas ao espiritismo, não conseguem administrar certas paixões inferiores por não terem o necessário domínio sobre si mesmas. E eu citaria algo do tipo assim como o velho dilema entre o querer e o poder, entre a teoria e a prática, ou entre a vontade e a ociosidade. Paulo, me permita um comentário também dessa tua fala, porque quando a doutrina dos Espíritos nos oferece e é muito persistente no raciocínio, na lógica, na razão, tem a ver com a tua fala, porque a razão me esclarece coisas que as paixões inferiores não me permitem. Exatamente. Então eu muitas vezes vou despertar essa vontade, vou largar essa ociosidade quando eu realmente começar a analisar, posso dizer friamente, as coisas que acontecem na vida. Sim, pois é. Então eu trago aí aos amigos uma linha de pensamento do trabalho da noite, destas verdades que libertam, convidando os ouvintes a refletirmos todos sobre a palavra pensamento. Pensamento que é uma cocriação associada à nossa vontade. Nós somos responsáveis por nossos pensamentos, como somos pelos nossos filhos, pelos nossos atos. Devemos passar a ter em nossos pensamentos, com bastante frequência, a responsabilidade da nossa disciplina e educação. Nunca devemos esquecer a importância da harmonia da mente, onde a harmonia se irradia, e não falta saúde, paz, compreensão e fraternidade. Comecemos a nossa reforma íntima, então, e para isso, Paulo, é importante orar e vigiar, policiando os nossos pensamentos e as suas consequentes ações. Hajamos com responsabilidade nessa nossa função de co-criadores. Isso mesmo, uma frase do nosso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, entre aspas. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. É importante, então, lembrarmos, não como desculpas, tá? Mas sim como constatação, dada a nossa condição de planeta de provas e expiações, que a maioria dos espíritos aqui, caracterizada pela desigualdade de tipos e temperamentos, de aspirações e de propósitos, impede a compreensão integral da realidade cotidiana. Assim, há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Pois é, ou seja, a cada um o tempo necessário, como a Martinha já falou, para o próprio despertamento e trabalho de aprimoramento. Mas a transição planetária iniciada no meu mundo íntimo deve ser com esforço e vontade, não esquecendo que não basta ter vontade, tem que ter ação. E sabemos que isso é possível. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, nos esclarece que precisamos trabalhar com afinco para despertarmos e amadurecermos. Diz Kardec: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las, não é mesmo, Martinha? Sim, Regina, e nós poderíamos então aprofundar a tua fala, o teu pensamento na frase de Kardec, juntando com a frase do Cristo, que lindamente ecoa por séculos: verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele nos convoca e afirma: nós seremos. Sim. Mas precisamos então nos atentar. Sim, e o advérbio... Cada um ao seu tempo, né? Cada um ao seu tempo. E o advérbio verdadeiramente, que você citou, nos conduz
a novas reflexões. Ele está ligado ao sentido expresso pelo substantivo verdade ou pelo adjetivo verdadeiro, como autenticidade, de conformidade com os fatos ou com a realidade. Obviamente, é o oposto de tudo o que seja fictício ou enganoso. A palavra sábia de Jesus é luz para o nosso espírito, que, se vivenciarmos, nos confere a posição de aprendizes e, ao mesmo tempo, de usufrutuários dos seus abençoados ensinos. Pois é, Regina, o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que estão sob sua responsabilidade e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras, nos sulcos arados na sua própria terra, na sua própria alma. Ele recolherá então em sua própria alma o que houver semeado. E os discípulos de Jesus se esforçam para realizar algo de bom e útil na vida, segundo as suas possibilidades. Serão sempre reconhecidos por muitos se amarem. Pois é, Paulo, porque Jesus elegeu 12 apóstolos entre os seus discípulos, porque eles apresentavam recursos e posturas diferenciadas, mas apesar disso, a existência de extraordinária unidade quanto ao exercício do amor e do trabalho em seu nome. Todos vibravam o amor e o trabalho em nome do Mestre. Pois muito bem. Nós vamos deixar no ar uma frase: verdadeiramente sereis meus discípulos, já citada. Martinha, com esta frase nós iniciamos o próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Chico Xavier. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, Martinha, eu deixei no ar a frase: verdadeiramente sereis meus discípulos. Sim, Paulo, e linda frase, que fique ecoando ainda em nossos ouvidos, em nosso pensamento após esse programa. A Regina falou muito bem dessa unidade, desse exercício de amor que eles todos trabalhavam em nome do Cristo. Então uma grande vibração de amor e luz se formou. É nesse sentido que esses apóstolos, então, com essa tal unidade de propósito, que era servir ao Mestre Jesus, e quando ele pronuncia, então, verdadeiramente sereis meus discípulos, uma mensagem inspiradora para todos nós que percebemos a relação do Cristo através dessa sensibilidade da palavra, do ensinamento dele que entra em nossos corações. Então o Evangelho ele está nos ensinando, está a nossa mão. Basta que nós queiramos servir ao Mestre. Eu gostaria de dizer que esses discípulos são fiéis, diferente daquele candidato intelectual que trouxemos no programa passado e sugerimos aqui aos ouvintes que não ouviram o programa passado ir lá no nosso canal do YouTube, no @Núcleo Estudos Espíritas Vinha de Luz, e apreciar o programa 38, O que nos falta para seguir Jesus. E depois de toda essa propaganda, volto a dizer que esses apóstolos do Divino Mestre são aprendizes que não temem a luta renovadora, incorporando oportunidades de melhoria espiritual consoante o espírito renovador proposto pelo Evangelho. E guardadas as devidas proporções, esses discípulos serão chamados de novos apóstolos do cristianismo. Podemos dizer então, Regina, que o verdadeiro discípulo do Cristo, ele percebe então
que, a despeito das próprias imperfeições, é necessário ser bom. E isso é possível, não é, Paulo? Sim, é bastante possível. O benfeitor Emmanuel, a esse propósito, Martinha, nos esclarece no livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico Xavier. A construção do bem comum é obra de todos. E todos necessitamos, então, trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos, para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos enobrecidos que abraçam. Os valorosos, para não descerem ao desânimo, são construções. Os retos, para que não se transviem. Os fracos, para que se robusteçam. Os tristes, para que se consolem. Os caídos, para que se reergam. Os desequilibrados, para que se recomponham. Os grandes devedores, para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Assim sendo, todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas temos que trabalhar para nos tornarmos úteis a nós e aos nossos próximos. É interessante essa escala espírita, né, em que nos enquadramos, porque a gente vê que, mesmo assim, embora imperfeitos, já podemos ser úteis, né? Podemos. É necessário ser bom e é possível. Claro. A filosofia socrática ensinava que o conhecimento do homem deveria conduzi-lo a investigar sua própria realidade. Daí a célebre frase: conhece-te a ti mesmo. O conteúdo dessa ideia, séculos após, foi reproduzido através dos ensinamentos do Mestre, ao afirmar: conhecereis a verdade vos libertará. Essas questões devem ser interpretadas à luz da razão e, ao mesmo tempo, devem igualmente nos conduzir a uma outra análise que se encontra na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Olha só que interessante. Eles direcionam essa resposta no sentido do conhecimento da nossa realidade psicológica. Na consciência, Martinha. Na consciência. Nós devemos também lembrar, né, Regina, naturalmente, que a verdade, que a verdadeira análise de todas essas questões indica que possuímos em nossa intimidade psicológica um tesouro extraordinário de valores, de oportunidades que não conseguimos ainda descortinar, nós não fazemos ideia. E sobre ali o que o Paulo estava falando, eu tenho uma frase do Chico Xavier muito bonita que diz o seguinte, Paulo: não, só existe verdadeira liberdade, então tu cita aqueles, todas as oportunidades que nós temos, né? Isso. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. E o burilamento é o que vai dar essa satisfação e essa percepção do dever cumprido. Entendi. E passando uma pincelada geral no que estamos falando, somente através dos processos de autoconhecimento é que o ser humano vai iniciar a extrair do seu subconsciente essas melhores joias, como você diz, né, que brilha, né? O ser humano é uma entidade em construção, necessitando se autodescobrir para se projetar no universo, ocupando o lugar que lhe foi destinado pelo Criador. É por isso que a Joana de Ângeles nos fala desse mundo interno ignorado por nós, que a consciência, então, orienta. Mas que nós ainda precisamos fazer muitas... A consciência nos oferece condições de muitas reflexões agradáveis na busca do autoconhecimento, nos dias que devemos nos aprofundar na descoberta. Então, assim, temos por obrigação buscar. Esse dever que você acabou de dizer aí, Chico, né? Um dever fiel de procurarmos melhorar. E essa descoberta desse eu,
para essa valiosa e profunda compreensão da nossa realidade espiritual. Importante e bonito isso que a Joana fala da profunda compreensão da nossa realidade espiritual, porque aqui, né, Regina, nesta fala da Joana, nós já conseguimos nos identificar naquela escala que falávamos no início, que está lá nas obras de Kardec, estamos estudando, e eu me identificando, eu já começo a mudar o pensamento, a minha construção do ser passa a ser outra, e eu já tenho uma pretensão de ser melhor, porque eu busco isso. Aí, então, nós estaremos, né, Paulo, neste pensamento e nessas ações com a vontade, reorganizando algumas coisas, alguns fazeres, ações nas nossas vidas, para essa verdadeira transformação, que é um processo. E é um processo individual. Individual. Não podemos esperar que alguém alguém faça por mim. Exatamente, né? E Martinha, por isso é importante lembrarmos que o homem primário, aquele que ainda não compreende, ele desconhece toda essa realidade, porque não aprendeu ainda o significado da sua própria existência. Ele está vivendo à margem desses fenômenos que ocorrem à sua volta em razão da materialidade que ofusca a sua visão para si próprio, né? O Exupéry, autor do livro O Pequeno Príncipe, afirmou que o essencial é invisível aos olhos, pois esta cegueira cultural, intelectual e espiritual explica os grandes desacertos que ocorrem no mundo das relações. Isto se dá porque, não compreendendo o próximo, não conheceremos nossa própria capacidade de entender o mecanismo das relações pessoais e mesmo da tolerância. Os homens maus esquivam-se, é a frase essa aqui da Hannah Arendt, que foi uma filósofa política alemã de origem judaica. Ela nasceu em 1906 e faleceu em 1975, pois a Hannah Arendt dizia que os homens maus esquivam-se à própria vida, destruindo a si mesmos, incapazes de suportar a própria companhia, no dizer da autora. E eles não destroem só a si mesmos, eventualmente eles destroem também, arrastam consigo aqueles que estão muito próximos, viu? E também tem uma citação de Aristóteles, não tem? Temos uma citação também para completar, para melhorar ainda mais o nosso pensamento da noite. Ele diz que não consegue submeter-se seus desejos às ordens da razão. Isso, daí ele se refere ao homem vil. Ao homem vil, né? Isso. Não consegue submeter seus desejos às ordens da razão. E por esse motivo, não pode exercer controle sobre seus próprios atos no universo relacional. Exato. Somente quando o homem se liberta das âncoras da matéria e inicia o percurso na direção da sua intimidade, consegue compreender o sentido da vida humana. Por isso, Paulo, quando tu falaste lá em cima sobre esses fenômenos que nos envolvem através da materialidade, que ofusca a vida espiritual. Que é o maior, que deveria ser a nossa maior busca, e atenção, não preocupação, atenção. Você veja, né, como matéria e espírito estão ligados, né? Se espiritualmente não estamos bem, aqui na Terra, envolvido com os nossos irmãos, também não funcionaremos bem, né? Então, tudo vem de dentro para fora, tudo tem que fluir de dentro para fora, não é isso? E nesse processo de reflexão aí, Paulo, a pessoa inicia a escalada nas grandes cordilheiras do espírito, superando os difíceis e intrincados caminhos que conduzem a pessoa, né, o ser, à sua realidade existencial, e começa a se tornar um Deus com letra minúscula, gente. Isso mesmo. E temos um outro pensamento aqui do filósofo Pierre Teilhard de Chardin, que nasceu em 1881 e faleceu em 1955. É um contemporâneo quase. Ele diz que reflexão é o estado de uma consciência que se tornou capaz de se ver e de prever a si mesma. Pensar é não apenas saber, mas saber o que se sabe. Pois é. Então, muito bacana. O Teilhard de Chardin foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo, paleontólogo francês, né, que tentou construir uma visão integradora entre a ciência e a teologia.
a filosofia que reconcilia a ciência no mundo material com as forças sagradas do divino e a sua teologia. Então esse verdadeiro estado, esse princípio lógico da consciência habilita o ser humano ao domínio de si mesmo, o que significa iniciar a conquista do seu poder de autocontrole. E temos mais uma citação aqui do conhecido, reconhecido amplamente, escritor, um dos maiores de todos os tempos, o Leon Tolstói, que faleceu em 1910. Ele diz que a doutrina de Cristo tem grande poder exatamente porque requer a perfeição absoluta, isto é, a identificação do sopro divino que se encontra na alma de cada homem, aquela centelha divina, não é isso? Uhum. Com a vontade de Deus, identificação do Filho com o Pai. Então, depois de tantos pensadores aqui, Kardec falando para nós também, ele vislumbrou nos fundamentos da doutrina espírita uma ciência na busca da verdade. Tudo que tu falaste até agora, né, Paulo? São buscas. Nos chamando para as buscas da verdade. E o Kardec nos oferece que do autoconhecimento, da introspecção analítica, da reflexão cognitiva sobre a nossa própria realidade e a do próximo. Veja bem, Martinha, se nós temos em nós, no fundo de nós, o nosso espírito, a centelha divina, e ela é perfeita, ela é divina, ela não tem erros, a busca que nós fazemos para dentro de nós é justamente na direção desta centelha, desta verdade. Né? Então, esta busca é realmente a busca essencial a que temos que proceder. Por isso que não é uma filosofia meramente comportamental. Não, exatamente, não é. Ela é um instrumento que habilita na direção desse entendimento. E de um comportamento muito mais afável, harmônico e equilibrado entre todos nós, entre a humanidade. Me leva para um comando de uma conduta nobre, então, como tu acabaste de falar, Paulo. Essa viagem, então, né, Regina, ao desconhecido, Paulo citou lindamente esse desconhecido, que agora nós estudantes da doutrina espírita já começamos a ter um vislumbre. Exato. Na direção do nosso subconsciente, é um desafio que a filosofia espírita nos convoca, Paulo, como tu falou agora, para compreender esse significado real da reencarnação e da evolução. Porque é só por aí que a gente começa, então, a ter um pensamento diferente e fazer associações com o estudo. Exato. Conforme os estudos, como a Martinha acabou de citar, da doutrina espírita, aprendemos que evoluímos por etapas, porque em cada retorno à matéria, o homem adquire novos conhecimentos que se somam aos anteriores, de reencarnações anteriores, né, para, a partir de um determinado momento, compreender o significado e a razão da sua existência. Certamente que o momento culminante para o espírito se revela quando ele inicia esse autoconhecimento. Compreender é uma conquista que envolve saber, que se desenvolve na busca da consciência da realidade que nos envolve. O homem que se encontra em processo de autoconhecimento somente será verdadeiramente livre se autodescobrir e trouxer à superfície do seu espírito os incomensuráveis valores que se encontram lá internos, incrustados em seu subconsciente. Pois é, temos mais um pensamento aqui do educador e teólogo brasileiro Humberto Roden, que diz que, abre aspas, ora, sendo o homem essencialmente divino, citamos agora há pouco a centelha divina, né? Embora a consciência de sua divindade se ache por ora em estado potencial de latência, aliás, por isso o Cristo, o Evangelho, vem para quebrar essa crosta, né? Tirar dessa latência. Então, ele diz que, por isso, então, pode a voz de Deus acordar nele, em nós, no homem, o eco ou a reminiscência da nossa origem divina. Pode fazer com que possamos ver essa centelha divina. Então, isso significaria um verdadeiro deotropismo que nos impulsiona na direção do Criador, a exemplo das plantas que, através do heliotropismo, se dirigem para o Sol.
Pois é, Paulo, podemos aqui elucidar os nossos ouvintes que deutropismo é a busca pela orientação divina, é a conexão com Deus em diferentes aspectos da vida. É uma jornada espiritual em busca de respostas, direção e propósito. Exatamente. E o heliotropismo é essa mesma busca que os vegetais fazem para a luz, para o sol. Aquela planta que se dirige para o sol. É o girassol, né? O girassol. É um exemplo clássico do heliotropismo. Assim como nós, o deutropismo somos nós buscando, nos voltando para Deus, essa centelha divina, né? Então, podemos dizer que desta forma o ensinamento do Cristo nos conduziu a 2 desafios aí. Primeiro, conhecer a nós mesmos e também nos libertarmos das algemas que nos prendem ao dogma, ao preconceito e à ignorância, para, a partir deste conhecimento da realidade, da nossa, alçar voo na direção do autoconhecimento. Então, só desta maneira nós assumiremos o controle da nossa alma, através desses novos conhecimentos, para atingirmos as profundezas do ego, o que nos conduzirá ao pleno autoconhecimento e à compreensão e ao entendimento, quais sejam os propósitos divinos. E uma vez nos conhecendo e nos libertando, poderemos ser donos de nossos destinos, momento em que poderemos realizar nossas escolhas conscientes dos efeitos que elas produzirão em nossa existência. Seremos então os deuses que o Cristo anunciou. Tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Conversando sobre o Espiritismo. Pois vamos lá então com a palavra Martinha para falar de libertação, é isso, Martinha? Isso, Paulo. Vamos falar um pouquinho aí sobre a palavra libertação. Libertação é o ato ou efeito de liberar ou liberar-se, liberdade de algo. Nós podemos então chegar a uma pequena conclusão aqui no momento do trabalho, que para nós podermos então nos libertarmos de algo, nós temos a necessidade, então, de nos liberarmos de tudo que nos prende e escraviza. Nós já falamos isso no início do programa, mas chegando agora nesse ponto dessa verdade que liberta, a liberdade, então, ela vai me tirar dessa situação que me prende, que me escraviza. Porque muitas vezes o nosso apego às coisas e às pessoas, falávamos anteriormente das questões desse meio material que nos prende muito, às vezes ele é tão grande, né, Paula e Regina, que achamos que sem elas nossa vida não tem sentido. E com isso nos aprisionamos, nos escravizamos. Amar, ter respeito, ter consideração, querer estar com as pessoas é importante. Mas Jesus afirmou que se conhecermos então a verdade, essa verdade nos libertará. E que verdade então é esta? Eu trago esse exemplo assim das pessoas, dos apegos, porque nós temos que estar atentos a esse plano que nós vivemos, sabendo que nós podemos amar, que nós temos que estar com as pessoas, mas a doutrina espírita nos ensina que nós estamos de passagem e que nós vamos ter a oportunidade de nos reencontrarmos. Então que isso não seja um entrave na minha vida. Você vê, esse desapego, ele já nos é difícil das coisas materiais. Uhum. O desapego das pessoas queridas, amadas, este então é o sacrifício, digamos assim, o mais
mais forte. Mas é que quando tu não entende que tu é um ser imortal e que esta pessoa que também desencarna é um ser imortal, aí a gente tem o apego físico. Né? Da presença. Da presença. Mas nós deveríamos entender que esta pessoa está bem. E deveríamos querer também estar com ela, saber que uma hora estaremos, né? Ela partiu para casa, como nós sabemos. Claro que nós temos ainda um trabalho a ser feito de compreensão, de entendimento e sempre respeitando a dor de todos, como nós também já passamos pelas nossas, mas é isso que é uma das verdades, uma das oportunidades das verdades do Cristo no Evangelho, que nós possamos compreender que somos espíritos encarnados e que estaremos em algum momento partindo para a pátria espiritual. Então que nós possamos compreender que esse irmão se liberta do plano físico e vai para o espiritual. Nós aqui ficando, temos que buscar a prece, o consolo, mas a afirmação de que o Evangelho me sustentará nesta minha luta. É uma forma de liberdade, de libertar-me desta dor que poderá permanecer por muito tempo. É uma liberdade essencial, porque também é a nossa ligação mais profunda com o meio material, né? As pessoas que nós amamos. Portanto, essa nossa libertação se dará à medida que eliminarmos em nós toda forma de apego, compreendendo que é com o serviço no bem e com o conhecimento do verdadeiro sentido da vida que citamos há pouco, que conquistaremos a nossa ascensão e a nossa libertação espiritual. Exatamente, Regina. Só com o autoconhecimento, esse que a gente vem abordando tanto, agora batendo tanto, né? Este autoconhecimento nós poderemos compreender o mundo, interagir melhor com as pessoas e com tudo o que nos rodeia. Ou seja, nós já falamos em inúmeros programas que neste plano terreno nós, os homens, estamos constantemente a nos comparar com os demais. Por isso, o convívio social é campo de observação e estudo tão rico. E para termos a exata dimensão de nossas dificuldades, por exemplo, basta nos compararmos com nossos próximos. Uns estarão em melhores situações que nós, outros em dificuldades mais expressivas. E imaginemos então, se pudermos atingir a condição de sermos o próprio parâmetro, ou seja, se a cada situação que se nos apresente nós pudéssemos traçar uma avaliação entre as reações que estou tendo àquilo que estou vivenciando e qual deveria ser a melhor reação. Isto é difícil. O autoconhecimento nos permite não só conhecer nossas limitações, nossos sentimentos, nossos desafios diários, mas também abre a grande possibilidade de termos um novo olhar para o mundo, de nos libertarmos das nossas prisões interiores, de transformarmos o homem velho em homem novo, como propôs Jesus, e definitivamente nos integrarmos com as verdades espirituais e as leis do universo. Não há outro caminho. Pois é. O Mestre Jesus revelou para todos nós a verdade divina pela palavra que liberta as almas daqueles que creem e praticam os seus ensinamentos e exemplos como roteiros de vida, como já citamos aqui. Porque a verdade de Deus é absoluta, única, verdadeira, né, eterna e imutável. Vamos para as considerações finais, Paulo? Vamos lá. Eu cito aqui mais uma frase. Busque conhecer a verdade e a vivenciá-la no seu dia a dia. E esta verdade, assumida e vivida, fará de você um homem livre. Martinha, Regina, estamos falando muito de nos conhecermos para nos libertarmos, não é isso? Os que ouviram de Jesus esta afirmativa não a entenderam de pronto e imediatamente lhe falaram: nós nunca fomos escravos de ninguém, então seremos livres de quem? Jesus, por sua vez, disse mais: se você erra ou comete pecado, é escravo do erro ou do pecado, até que consiga uma reparação. Face a essa afirmativa do Cristo, podemos concluir que ele não se referia à escravidão de homens, imposta por outros homens, mas sim a nossa escravidão pela consciência, em decorrência das nossas faltas morais. E entendendo o pecado como a transgressão das leis divinas, fica fácil compreender essa afirmativa de Jesus. E também entendendo que liberdade é a situação ou estado do homem livre, integrado na plenitude da dignidade do ser humano,
que tem respeitabilidade, nobreza, autoridade moral, saberemos que liberdade implica em responsabilidade, Regina. Pois é, Paulo, ouvintes, o ser humano sempre lutou pela própria libertação. Levando em conta os ensinamentos do Mestre, enquanto cometermos infrações contra as leis divinas, sempre seremos escravos dessas infrações, das suas consequências e do mal que elas provocam. Se perante a legislação humana, que ainda tem muitas falhas e é limitada pelo nosso não entendimento pleno de justiça, o infrator deve se redimir, deve pagar pelo mal feito para obter a liberdade, não poderia ser diferente com relação às leis divinas, que regem a vida. Jesus condiciona a libertação definitiva ao conhecimento e vivência da verdade superior, podemos dizer, da verdade verdadeira. Na medida em que o homem vai descobrindo a verdade, vai fazendo luz íntima, se libertando da ignorância e deixando de errar, por já conhecer o que é o correto. A ignorância é a grande geradora de falsos conceitos a respeito de Deus e, por consequência, das leis que regem a vida. Um exemplo simples disto era o horror que o homem pré-histórico tinha dos fenômenos da natureza. O medo era gerado pela ignorância do processo pelo qual se davam os tais fenômenos. Junto com o conhecimento de tais mecanismos, veio a libertação do medo, não é mesmo, Martinha? Veio, Regina, e aí eles começaram a descobrir outras formas e viver diferente. Meus amigos, as minhas considerações finais fala dessa renovação de todos nós, essa luta, porque é uma luta. Somos convocados todos os dias e que cada um de nós possa, através do Evangelho do Cristo, fazer essas escolhas melhores, mais acertadas, buscando de que forma, meus amigos, então? Administrar o tempo, ampliar os sentimentos, como a Regina trouxe muitos exemplos. Nós podemos desenvolver virtudes, nós podemos cultivar, nós podemos transformar muitas coisas boas, porque é isso que o Cristo quer de nós, que sejamos bons, benévolos, caridosos, que tenhamos solidariedade pelo outro, que tenhamos compreensão. Então, que a prática da caridade seja o nosso norte nesse roteiro de amor do Mestre Jesus, buscando sempre compreender a vida e compreender o outro dentro do possível de cada um de nós. E quando chegar este momento, ou a hora desse despertar, depois da devida preparação e do amadurecimento espiritual, nós diremos: conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Muito bem. Vamos então dando encerramento ao tema da noite e na sequência ouviremos aí mais uma citação da Martinha e palavra de luz pela Regina e voltamos em seguida para as nossas despedidas. Do livro Brilha a Vossa Luz, Francisco Cândido Xavier. No tempo justo, você encontrará o que busca, fará o que lhe aprouver, viverá conforme imagina, escolherá os próprios amigos, lutará com os recursos de que dispõe, decidirá sobre o caminho a percorrer, cultivará os pensamentos em que se compraz. Mas, se a lei divina lhe faculta semear livremente, não o exime da responsabilidade de colher. Observe, portanto, o tipo de semente que você lança ao solo da vida, porque, no tempo justo, ela produzirá segundo a sua espécie. Albino Teixeira. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz.
Comecemos por nós mesmos. Emmanuel. Ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho, e aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro, oferecendo ao bem quanto possuem. Difunde a humildade, buscando a vontade divina, com o esquecimento de teus caprichos humanos. E os companheiros de ideal, fortalecidos por teu exemplo, esquecerão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho. Propaga a fé, suportando os reveses do teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigável. E quem te observa crescerá em otimismo e confiança. Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, ajudando sem desânimo e amparando sem reclamar. E os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando-a em serena compreensão. Planta a bondade, cultivando com todos a incansável gentileza, e os associados de tua luta encontrarão contigo a necessária inspiração para o combate à maldade. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever bem cumprido. E os amigos do teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da preguiça. As obras começam de nós mesmos. Educaremos educando-nos. Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida sem renovar-nos. Somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Que o Espírito de Cristo nos infunda a graça do autoaprimoramento, para que nos façamos intérpretes do Espírito Santo. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Sigamos, pois, ao encontro do Divino Mestre, amando, aprendendo e servindo. E o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos o esforço com a divina ressurreição. Pois então, amigos, chegou a hora das despedidas, mas mais que despedidas, chegou a hora dos agradecimentos. Agradecemos imensamente a companhia de cada um que esteve conosco aqui nesta noite iluminada. Cada um que esteve aqui entre os dois mundos. Foi muito bom estar com vocês e convido todos para voltarem na próxima quinta-feira e que também permaneçam daqui a pouquinho para o Evangelho online. Paulo, Regina, ouvintes amigos, uma excelente noite. Como diz a Regina, gratidão a todos os corações que vibraram conosco e aqueles que não puderam, por uma razão ou outra, recebam a nossa prece, a nossa fala e a visita do Mestre Jesus. Excelente noite e nos veremos novamente na quinta-feira que vem. Muito bem, agradeço também a vocês duas, Regina, Martinha, aos nossos ouvintes e aos nossos irmãozinhos no plano espiritual. Agradecemos também aos nossos mentores pelas intuições sempre presentes e que nos ajudam bastante a esclarecermos-nos e
quem sabe esclarecer também um pouquinho mais a nossa audiência entre os dois mundos. Ficamos por aqui e daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso Evangelho no Lar. Uma boa noite a todos. Prece de encerramento. Nesta noite, em que o tema do programa é a verdade que liberta, pedimos ao Pai, pedimos a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores do Núcleo de Estudo Vinha de Luz, que nos iluminem, que nos deem suporte para que possamos levar ao ar um programa esclarecedor, um programa que contemple sempre a verdade, esta verdade que liberta. Os ensinamentos de Jesus, através do seu maravilhoso Evangelho, nos traz todos os caminhos que devemos percorrer no sentido de nos elevarmos, no sentido de que nossas virtudes aflorem, que os nossos erros, nossas falhas se esvaneçam, que nós possamos, enfim, entender que somos todos irmãos e que nos compete agir com brandura, com abnegação, também com o entendimento de que alguns podem não ter atingido o nível de entendimento necessário para que possamos promover a paz no mundo inteiro. Que o Evangelho possa chegar a toda a humanidade e um dia, num futuro não muito distante, possamos estar todos irmanados falando a mesma língua, a língua do amor, do entendimento e da fraternidade universal. Que assim seja.